Olá, gente. Hoje tenho o prazer de estar aqui com uma pessoa aqui muito querida da população brasileira, ativista, gerente de projetos e fundadora do movimento Nas Ruas e forte protagonista da luta pelo impeachment de Dilma Rousseff aqui no Brasil. No movimento pelo impeachment de Dilma, a ativista chegou a se acorrentar numa das pilastras do Salão Verde do Congresso, chamando a atenção da imprensa nacional e internacional. Ela também participou ativamente na construção e exposição do boneco Pichuleco, apresentando Lula com uniforme de prisioneiro. Carla Zambelli, 38 anos, hoje deputada eleita pelo Estado de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E você, Josi? Tudo bem. Eu a chamo de deputada ou de a Carla? Ah, Carla. Inclusive, eu acho até chato essa coisa, sabe? Que uma das primeiras coisas que eu quero fazer quando chegar lá é um projeto para tirar essa coisa de excelentíssima, vossa não sei das quantas. Eu acho que a gente é servidor público, né? Você é servidora pública a partir de fevereiro, então é o público que é Vossa Excelência, né? Nós somos servidores. Muito bem. Cara, obrigado por nos receber aqui da TV CNB. Uma primeira pergunta que eu queria fazer para você. Como nasceu ativista e antes gerente de projetos, Carla Zambelli? Olha, eu era gerente de projetos de uma grande empresa, né? E o que eu ficava pensando, eu tinha morado fora do Brasil, na Espanha, 2 anos, por 2 anos diferentes, né? Entre 2003 e depois 2006. E eu percebia que lá, com o IVA, né, que é muito mais barato do que o nosso imposto aqui do Brasil, eles tinham muito mais serviços do que nós aqui temos, por uma série de coisas, né? Então a gente tem corrupção, a gente tem incompetência, né, e etc. E eu comecei a me indignar com isso. Então eu era uma pagadora de impostos, que quando chegou no Brasil eu tive que fazer um parto natural no SUS, porque eu não tinha plano de saúde, e eu comecei a comparar, porque eu sempre tive plano de saúde desde o começo, assim, a gente teve uma vida... sou de classe média, mas trabalho desde os 13 anos para me manter, então eu paguei minha faculdade, eu me mantive, eu pagava meu plano de saúde, eu pagava minhas coisas, eu paguei meu primeiro carro, meu pai me deu, eu peguei, fiz questão de pagar para ele de volta. Então, assim, eu sei o que é o valor do trabalho, do suor, o valor do dinheiro. E quando eu me deparei com um Brasil em que tinha acabado de acontecer o mensalão, né, era 2011, o mensalão não estava sendo julgado, estava engavetado. E a gente tinha um problema sério de corrupção endêmica no nosso país. E a gente percebia que os nossos serviços públicos não funcionavam, começou uma revolta, mas eu não era uma pessoa política. Eu era uma gerente de projetos da área de planejamento estratégico, conhecia muito bem como funcionava uma empresa, como funcionava um modelo de gestão, como se fazia um planejamento, o porquê, como, quando, onde, né? Como você fazer para manter uma empresa mais saudável, diminuição de custos, mas na hora que você olha para um país, você fala, por que meu país não tem tudo o que é possível ter num país deste tamanho? E aí nasceu um movimento que era para ser, na verdade, um evento, uma manifestação, e acabou ficando algo maior, porque como nunca ninguém falava algo contra a corrupção especificamente, a gente começou com um evento dia 7 de setembro de 2011, depois virou 12 de outubro, 15 de novembro, e aí foi indo para movimentos de rua para discutir por que a gente tem tanta corrupção no nosso país, né? E pouco a pouco eu não era de direita nem de esquerda, eu era só aquela coisa assim, eu tinha valores e princípios que hoje eu sei e os identifico como valores mais voltados para a direita, valores mais republicanos, mas eu não entendia muito bem como fazer isso na prática, né? Até que isso foi evoluindo até chegar ao movimento nas ruas, que foi um dos principais movimentos do impeachment da Dilma, e eu fui a primeira pessoa que protocolou o primeiro pedido de impeachment da Dilma, quando todo mundo dizia que eu era louca. Não, você é louca, ela nunca vai cair. E foi chegando aí. Ok. E me diz uma coisa, como nasceu, o que levou você a se candidatar a deputada federal? Boa pergunta. Eu nunca tive vontade, porque como o meu trabalho era um trabalho muito bem remunerado, era um trabalho muito estável, sem grandes roubos, né, como é a vida pública,
eu não entrei no movimento nas ruas com a intenção de ser deputada. Então, passou 2012, eu poderia ter sido vereadora, tive convites vários. Passou 2014, tive convites vários para ser deputada federal ou estadual. Depois passou 2016, a mesma coisa para vereadora, até prefeita da minha cidade, não quis. E chegou 2018, e eu me lembro do ano passado, 2017, era aproximadamente início de outubro, acho que era 6 de outubro de 2017, e estavam votando a reforma política para valer para esse ano. E eu falei assim, e tinha que ser dia 6 de outubro, porque justamente teria que ser um dia antes, eu me lembro disso, porque tinha que ser um dia antes da eleição desse ano. Então, eu olhando de lá de cima, porque eu tinha sido expulsa do plenário, e eu sempre sou expulsa, né, do Congresso, eu sempre fui muito expulsa do Congresso, aliás, esse é um dos motivos, mas ou era expulsa ou era presa, enfim, sempre que eu queria fazer alguma atividade para poder puxar, enfim, reclamar de alguma coisa, eu era expulsa. E naquele momento eles estavam querendo aprovar 1 bilhão e 700 milhões de reais para fundo eleitoral, ou seja, tirar da saúde, da educação, de tudo, para colocar na eleição. Já existia um fundo partidário e eles queriam injetar mais 1 bilhão e 700 milhões no fundo eleitoral e ainda queriam tirar o voto impresso. Aí eu comecei a brigar no plenário, me tiraram do plenário e um segurança que é amigo meu me tirou dali e me colocou na área de jornalistas, para eu pelo menos ver o que estava acontecendo e transmitir ao vivo. E dali de cima, você que é jornalista, acho que você vai concordar comigo, você olha lá para baixo, você vê tudo que está acontecendo, as pessoas não estão vendo, porque na TV Câmara só mostra a pessoa falando no microfone, e você vê todo mundo ali no conchavo. Então, o conchavo do PCdoB, com o PSDB, com o DEM, com o PSB, e você começa a ver que os inimigos políticos que a gente olha pela TV, na verdade, estão ali todos de conchavo. Aquilo foi me dando uma coisa, eu fiquei das 10 da noite às 3 da manhã assistindo aquilo, a gente conseguiu vencer na questão do voto impresso, o voto impresso continuou valendo, mas eles votaram 1 bilhão e 700 milhões para a questão eleitoral. E naquele dia eu falei assim, eu não posso estar aqui em cima mais. Eu já tinha sido demitida da empresa que eu trabalhava por conta do excesso de ativismo, então eu já estava sem vida profissional. Eu estava toda doada para a vida política. E por que eu vou continuar aqui em cima? Aqui em cima eu já fiz o que eu tinha para fazer. A gente já fez o impeachment na Dilma, a gente já tentou colocar várias coisas, a gente tinha feito a ficha limpa lá atrás, a gente conseguiu fazer julgar o mensalão, a gente conseguiu aprovar o fim do voto secreto parlamentar. Quer dizer, hoje a gente consegue ver o que o parlamentar vota porque a gente lutou lá atrás, mas não dá mais para ficar aqui. Aí foi quando eu decidi, eu falei, quer saber, eu acho que ano que vem, eu acho que eu vou me candidatar. Aí fui conversar com um grande mentor meu, que é o Dr. Ives Gandra Martins, que é autor de mais de 300 livros aqui no Brasil. E ele disse, eu fui falar para ele, Dr. Ives, o que o senhor acha que eu faço ano que vem? Porque o senhor sempre disse para mim que eu devo me manter imparcial e apartidária. O que eu faço? Ele falou, não, eu mudei de opinião radicalmente. O que você podia fazer aqui, você já fez. Ele veio com exatamente a mesma coisa que eu pensava, ele verbalizou. Aí eu falei, bom, então eu vou, doutor Ives, porque era o que eu estava imaginando já, e o senhor falando para mim agora me deu mais certeza, então eu vou. E aí ficou só a decisão de discutir qual partido, porque eu ainda não tinha partido, eu já era Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro demorou a conseguir um partido, né, para poder se candidatar. Mas eu fiquei esperando, fui fazendo alguns contatos, tive convite de 23 partidos diferentes, mas o meu negócio era Jair Bolsonaro mesmo. Como surgiu a ideia do boneco Pichuleco? Olha, o Pichuleco, todo mundo pensa que a ideia foi minha, não foi. A ideia foi de um grupo de publicitários e de pessoas lá de Alagoas. E a ideia era mostrar... Porque, assim, a imprensa comparava Lula a todos os outros corruptores, né? Corruptos, que eu acho até que são corruptores, porque, hoje em dia, na lei, diz o seguinte, que o empresário é o corruptor e o político é o corrupto. Na verdade, a gente vive hoje um estado do Brasil que é o contrário. O político diz, você vai se corromper, e o empresário não tem muita opção. Então, o corruptor hoje é o político. Mas, enfim, independente de como é o nome da pessoa, mas a gente comparava essa bandidagem do Lula com a mesma bandidagem de todo mundo. E bandidos não são todos iguais. Sérgio Moro já afirmou isso, que tem que ter penas diferentes para bandidos diferentes. Ele falou, às vezes o crime é o mesmo, né? Concussão, corrupção. Às vezes o crime é o mesmo, mas às vezes, por exemplo,
A corrupção de um servidor público é pegar uma bateria de um carro que está lá, por exemplo, foi pego pela polícia, e o carro está lá parado, e o policial vai lá e pega a bateria e rouba a bateria daquele carro. Roubar uma bateria de carro é bem diferente de roubar bilhões e bilhões que vão fazer pessoas morrerem, que vão fazer... Os dois são crimes? São. A pena é a mesma? Não deve ser. Então, o Moro, por exemplo, é uma das pessoas que sabem diferenciar esse bandido daqui, que roubou bilhões da saúde, da segurança, da educação, que você rouba o futuro de uma criança, para uma pessoa que cometeu... São mortes por falta de segurança, morte por falta de hospital. E aí a educação, ela pode gerar a morte do futuro da pessoa, né, um bom futuro de oportunidades, ou pode gerar, por exemplo, a morte da pessoa porque vai se drogar, porque vai virar bandido, etc. Então, você acaba sendo responsável por diversos crimes quando você rouba do erário, né, do dinheiro público. Assim, o pichuleco, ele foi uma ideia do seguinte: nós temos que diferenciar o Lula, porque o Lula foi o maior ladrão que o Brasil já teve. O Lula é responsável pela morte de milhares de pessoas no Brasil. Então, o Lula tinha que ser diferenciado com relação a isso. Então, pensariam uma coisa diferente, mas eu acho até que quando eles pensaram, eles não tiveram ideia da dimensão disso. O pichuleco mudou a história do país. Porque no dia seguinte ele virou meme em todo o Brasil e no mundo. Aparecendo o pichuleco em tudo que é lugar. E isso gerou no próprio Lula uma pecha diferente. Né? Não é mais o Lula paz e amor, é o Lula bandido, é o Lula 171, é o Lula com a camisa de presidiário. E ele passou a ser visto pela população de uma maneira diferente. Tanto é que todo mundo pensava que quando Lula fosse preso, o Brasil ia parar. E eu acho que um dos principais incentivadores para que isso não acontecesse foi o Lula pichuleco, para mostrar para a população, até mais carente de informações, de que o Lula é um bandido. E o lugar dele era na cadeia. Por isso que o Brasil não sentiu quase nada a sua prisão. Ocorreu naturalmente a prisão do Lula. O que eu fiquei conhecida foi o seguinte: o pichuleco que existia, eu refiz, né, eu multipliquei o pichuleco, e eu fui responsável por subir várias vezes o pichuleco, porque, às vezes, a subida de um pichuleco era uma coisa assim que por exemplo, na Barra Funda, quando o Lula não foi participar da oitiva, sobre o caso se eu não me engano, era do sítio de Atibaia, ou alguma coisa assim, ele faltou à oitiva. E lá na frente do Fórum da Barra Funda, nós estávamos em 300 pessoas, com pichuleco, e do outro lado tinham 6.000 pessoas do Brasil inteiro que vieram de ônibus, que a CUT, o MST, o MTST e várias outras facções criminosas do PT trouxeram para lá. Então, a polícia fez um cordão e a gente estava lá com o pichuleco, com aquela grade em volta, querendo subir o pichuleco. A polícia chegou para mim e falou assim: Carla, por favor, não sobe o pichuleco. Eu falei: não, mas eu fui na polícia, eu protocolei o pedido de subir o pichuleco, eu tô toda certinha aqui, eu estou com a proteção que vocês me pediram, tá tudo certo. Vocês pediram para não trazer caminhão de som, eu não trouxe caminhão de som. E do lado de lá estava o Sakamoto, estava mais um monte de gente que era ligada ao PT. É Sakamoto, né? Aquele tesoureiro, enfim, um japonês que trabalha com ele, etc. E o Rui Costa e o Bozo, estava um monte de gente do lado de lá, num caminhão de som. Aí eu falei: vocês autorizaram o caminhão de som do lado de lá? Ele falou: não, eles sequer protocolaram uma manifestação. A gente teve que arrumar aqui na hora a divisão da polícia. Eu falei: isso vai me desculpar, mas eu estou com 300 pessoas aqui, eu vou avisar as pessoas que a gente vai subir o pichuleco, quem não se sentir à vontade vai embora. Então, eu avisei as pessoas e disse: olha, pode haver confusão. Então, eu pedi para as pessoas mais velhas irem embora, para as crianças irem embora e tal. Saíram, de 300 pessoas, ficaram 60 pessoas. A gente ficou com 60 pessoas do lado de cá e 6.000 do lado de lá. E eu falei para ele: eu vou acender o pichuleco, porque estava toda a imprensa. E nesse dia eu peguei, acendi o pichuleco. Eu nunca vou me esquecer que eu apertei o botão, a hora que eu apertei o botão do vaporizador lá, que começa a encher, o pichuleco o ventilador começa a fazer assim. A gente vê o pichuleco começando a fazer assim, a hora que eu olho para cá, um mar de gente vermelha, assim, atropelando a polícia. Eles atropelaram o cordão da polícia e vieram para cima da gente. Mas eles fizeram um estrago, mas um estrago. Pegaram aquelas grades, jogaram na gente, uma senhora quebrou o braço, um ativista ficou todo machucado, tomou murro, etc., cortou o supercílio e tal.
Então, assim, eles são realmente muito nervosos, né? Então, esse tipo de ação, de levantar o pichuleco, eles não aceitam o contraditório, de jeito nenhum. E eles tinham ódio de pichuleco, era um negócio assim, era... Então, levantar o pichuleco era sempre uma ação perigosa. E essa ação perigosa acabou ficando comigo, e por conta de, muitas vezes, eu levantar o pichuleco, as pessoas acham que eu sou a criadora, mas eu não sou. Eu sou criadora de outros 9 bonecos, que é ministro do STF, é procurador-geral da República, a própria Bandilma, que também ficou famosa, porque tem a máscarazinha dos irmãos Metralha, e ela tinha uma faixa de mãe do Petrolão, né? Então, esses outros bonecos todos são de autoria minha. Mas esse daí, no caso do pichuleco, a autoria não é minha, são pessoas maravilhosas do Movimento Brasil, que hoje, inclusive, integram o movimento nas ruas, são maravilhosos, mas, infelizmente, não tive essa boníssima ideia, não, só fiz parte dela. Gostaria de saber uma coisa. Quais são os projetos da futura deputada, quando, em janeiro será a posse de você lá em Brasília? Quais são os seus futuros projetos para o Estado de São Paulo? Bom, eu tenho projeto desde projetos simples, como esse que eu comentei no começo, que é parar com essa coisa de chamar deputado de Vossa Excelência, sabe? Vossa Excelência é o povo brasileiro. E eu não vou ter coragem, nem garganta e nem estômago de ficar chamando durante 4 anos a Gleisi Hoffmann, o Aécio Neves, a Maria do Rosário e o Paulo Pimenta e essa tralha de gente. Não vou ficar chamando essas pessoas de Vossa Excelência, né? Vossa Excelência é um ladrão, não posso falar Vossa Excelência é um ladrão. Então, eu vou entrar com um projeto sobre isso, não sei se ele vai passar, mas eu acho que ele é muito representativo. Eu acho que representa uma nova geração de deputados que vão trabalhar para o povo e não vão ser Vossas Excelências. Eu acho que as pessoas que estiverem realmente preocupadas com um novo Brasil vão aceitar esse projeto. Então, é um projeto simples, mas que ele é muito significativo. E aí, em relação à corrupção, a gente tem 3 pilares de corrupção. É a diminuição do Estado, então, menos Estado, mais justiça e educação de verdade. Então, por exemplo, acabar com essa questão de progressão automática. E tem que ter repetência. É lógico que não tem que ter repetência como existia antigamente, sem cuidado nenhum. Você tem que ter um cuidado com o aluno que está indo mal desde o primeiro bimestre, né? Um cuidado especial, um reforço, etc. Mas também não dá para a criança chegar, ou o adolescente chegar no final do ano, não saber absolutamente nada e você passar ele para o ano seguinte. Isso daí gera, tanto a primeira situação gera uma evasão, quanto a última situação, que é a situação de que a pessoa passa sem saber nada, gera um analfabetismo funcional. Até não só funcional, mas um analfabetismo geral. Então, assim, há vários programas que eu acredito que em curto, médio e longo prazo, esses 3 pilares, ou seja, diminuir o Estado, melhorar e aumentar a justiça, dar autonomia para as polícias. A polícia tem que ter autonomia para agir. A polícia não pode ficar com medo de trabalhar. A polícia, por exemplo, federal hoje, se você está começando a descobrir um crime aqui, e essa pessoa descobrir que você está, um parlamentar descobrir que você está descobrindo crime aqui, um governador e tal, ele pega você daqui, ele manda você lá para o Acre, ou lá para Conchinchina, ou lá para o Sul. Eles mandam isso para o corredor, né? Você vai para o corredor. E muitas pessoas até são promovidos. Você tem promoção para poder sair daquele caso. Então, a gente tem que ter autonomia da Polícia Federal. É um dos casos que a gente tem que ter mais justiça. Então, menos Estado, mais justiça e educação de verdade. A gente acha que com esses 3 pilares, a corrupção vai cair no Brasil. Menos Estado, menos dinheiro rodando público, menos corrupção. Mais justiça, ou seja, menos impunidade. A pessoa vai ter medo de roubar. Aí você tem menos corrupção. Educação de verdade, você tem como cobrar, ser mais cidadão. E aí você tem menos corrupção em longo prazo. Então, eu acredito que esses 3 pilares, é lógico que em uma legislatura só, se alguém estiver dizendo para vocês que é possível fazer as 3 coisas numa legislatura só, é impossível, tá? Até porque uma andorinha só não faz verão. Eu vou ter que conquistar um espaço, eu vou ter que, né, para poder apresentar os projetos. O próprio Jair Bolsonaro, o pessoal fala, em 28 anos não fez nada. Não é isso. Em 28 anos ele tentou fazer muita coisa, mas se você tem muitos iguais lá dentro, ótimo. Agora, se só tem vagabundo lá dentro, como era o nosso congresso até a última legislatura, você tinha ali 15, 20 pessoas que prestavam, o resto está pensando só na próxima eleição. A gente tem que ter gente ali pensando na próxima geração, e não pensando no seu próprio mandato. Então, eu acho que tendo pessoas ali com esse pensamento,
a gente conseguir disseminar isso, em 4 ou 8 anos, acho que a gente consegue montar um novo Brasil. Com certeza. Esperamos que faça uma grande mudança aqui, né? Uma outra pergunta aqui. O que houve quando você se acorrentou essa história nas pilastras do Salão Verde lá do Congresso? Você poderia nos contar o que houve? Posso. Essa história é uma delícia, viu, gente? Olha só. Ela até está no meu livro. Eu escrevi um livro, Não Foi Golpe, ela está escrita no meu livro, porque é uma história deliciosa. A gente foi... isso era um projeto de uma outra pessoa. Uma pessoa teve essa ideia, chama Lubulau. E ela teve essa ideia, mas acabou não acontecendo com as pessoas que ele imaginou. Então, a gente tinha levado as algemas para poder juntar 2 grupos grandes e fazer 2 grupos grandes de pessoas algemadas, para que naquela época o grande problema do impeachment era o Cunha acolher o impeachment. Porque o Cunha estava com um monte de 54 pedidos de impeachment sentado ali em cima e negociando provavelmente algum dinheirinho para não colocar. Então a gente queria forçar o Cunha a acolher o impeachment. Então esses 2 grupos iam para lá, iam se algemar, iam se juntar. Um desses grupos deu um passo para trás e a gente falou, não, vamos. Então vamos. A gente chegou lá com 20 algemas e a ideia era algemar 20 pessoas em torno de uma pilastra. Só que eles foram almoçar e a gente ia fazer depois do almoço. E começou a haver ali no Salão Verde uma movimentação estranha, que acho que tinham desconfiado do que a gente ia fazer. Então chegaram para a gente e falaram assim, olha, eu acho melhor se fazer agora, já, porque eles vão tirar as pessoas que não têm crachá. E isso no Salão Verde é muito comum, né? Então abre-se o Salão Verde para algumas coisas, quando se tem alguma coisa especial, eles tiram as pessoas, só fica quem tem crachá, quem tem autorização. É uma área restrita. E aí eu falei, quer saber, vamos fazer agora? Vamos. Começamos a abrir os pacotes das algemas. Aquelas algemas, ela é de metal, mas ela é de brinquedo, né? Então a gente começou a abrir aquelas algemas, eu estava toda me tremendo e eu não conseguia abrir direito. Eu falei, bom, a gente vai fazer o seguinte, vai ser preso, tudo bem? Tá todo mundo tranquilo, todo mundo vai ser preso. Ah, mas aí já tinha advogado, já tinha HC pronto, tá? A gente imaginou, vamos ser presos, mas vai ficar lá algumas horas, vamos sair. Quando a gente colocou a algema um no outro, e aí deu a volta na pilastra, eu fechei a algema de cá e a algema de cá em outra pessoa em mim, a gente terminou de fechar, uma pessoa da imprensa olhou, a outra olhou, daqui a pouco a gente vê a imprensa inteira, porque é o lugar onde fica a imprensa inteira correndo atrás da gente. A gente pegou e sentou no chão e fez assim, e ficou com as algemas ali. Atrás da gente, eu era porta-voz, então perguntaram, quem vai dar a entrevista? Eu falei, sou eu. Aí, atrás da gente aqui, estava o Denis, que é um rapaz que, inclusive, hoje não está mais participando tanto do ativismo político, e perguntaram para ele assim, vocês são contra Dilma ou contra o Cunha? Aí ele falou, não, contra Dilma, né? Tipo, a gente vai estar lá contra o Cunha para quê, né? A gente queria que o Cunha tivesse força para poder fazer o impeachment, né? Não que muita gente pergunta, vocês eram a favor do Cunha no sentido de desculpar as coisas que ele fez? Não. Né? Tanto é que ele foi preso e não houve nenhuma manifestação de tristeza nossa. Mas, naquele momento, ele era o presidente da Câmara, era a instituição Câmara, né, a presidência da Câmara, e era ele quem tinha o poder da caneta. Aí a gente disse, não, a gente está aqui por causa da Dilma. E aí ele falou, então pode ficar. A hora que disseram, então pode ficar, eu pensei assim, tá, a gente pode ficar? Pode ficar. Tá bom, mas pode ficar até quando? Aí o pessoal, vocês vão fazer greve de fome? Mas vocês querem que a gente morra também? Né? A gente não tinha pensado nada disso. A gente pensou que a gente fosse ser tirado de lá, à força, na marra, arrastado, ia virar manchete no Brasil, no mundo todo, e beleza, ia ser uma coisa a mais. E deixaram a gente ficar. E chegou no final, deu umas 6, 7 horas da tarde, eu pensei assim, gente, eu preciso ir ao banheiro fazer xixi. E a gente não podia sair dali de jeito nenhum. Então, a gente tinha que ficar ali na marra mesmo. E assim, então tá, a gente vai tomar pouca água, não vamos comer nada, para a gente não ter que sair daqui. E quando foi lá pelas 9h30, 10 horas da noite, o Cunha veio conversar com a gente e falou, o que vocês vão fazer? Aí eu falei, nós vamos nos manter aqui até você acolher o impeachment. Porque eu imaginei, uma pressão dessa, ele vai acolher amanhã o impeachment. Que nada. A gente ficou 9 dias lá, ele não acolheu o impeachment. Ficaram 9 dias acorrentados? 9 dias acorrentados. Como vocês fizeram para... Não, comer? Aí a gente soltava, a gente pegou e fez o seguinte, conversou, o Cunha foi tão querido conosco, que ele falou assim, olha, vocês vão ter uma lista de pessoas que vão poder ficar acorrentadas. Vocês vão sair para ir ao banheiro, vão sair para comer, vão dormir aqui, mas vocês podem sair para comer ou ir ao toalete. E aí a gente
ia se revezando, né? Mas todo mundo tinha que ficar ali, pelo menos a pilastra. E as pessoas, foi muito engraçado, porque naquele dia à noite, muita gente foi levar comida pra gente. A gente tinha coxinha, sanduíche, até comida japonesa levaram pra gente. O que não faltava era comida. A gente colocou uma mesa no canto e a mesa ficava repleta de comida, assim. Então, o que a gente quisesse comer tinha o tempo todo, café da manhã, almoço, jantar. Então, a gente foi super bem tratado. Um deputado chegou e falou, ó, eu vou trazer uns travesseiros para vocês. Aí trouxeram um travesseiro para a gente dormir e tal. Então, a gente desacorrentava para dormir. De manhãzinha, a gente ia tomar banho, que o Cunha liberou o banheiro dos funcionários. Tomávamos banho e a cena, assim, deu voltando com a toalha enrolada no cabelo, no meio do corredor, entrando no salão verde para poder arrumar meu cabelo. Essas cenas assim nunca mais vão sair da minha memória, porque foi algo realmente histórico. E a partir no 8º dia, uma pessoa jogou dólares no Cunha. Não sei se você se lembra disso, teve chuva de dólares no Cunha. Alguma coisa a gente está lembrado disso que chegou até a gente lá. Teve uma coisa de chuva de dólares. E aí falaram que ia fazer acorrentados pelo Fora Cunha. Quando disseram isso, aí ele avisou, ó, a gente vai expulsar vocês, porque não tem como a gente permitir que fiquem aqui os algemados pelo Fora Cunha. E aí a gente foi. Chegaram para a gente, ó, vocês estão expulsos. Vocês querem sair na marra ou vão sair de boa? Eu falei, não, nós vamos sair de boa e vamos cantar o hino nacional, todos juntos, de mão dada. E foi linda a saída nossa, todo mundo acorrentou um no outro e a gente saiu juntos, de mão dada, cantando o hino nacional. Foi uma cena também muito bonita a nossa saída de lá. E aí o Cunha... isso foi em novembro, final de outubro, início de novembro. E o Cunha só acolheu o impeachment em dezembro. E ele disse pra gente, eu não vou acolher o impeachment antes de 15 de novembro. Isso pouca gente sabe. Por quê? Porque o PSDB colocou ele na parede e disse assim, se você não acolher o impeachment até 15 de novembro, nós vamos jogar os seus podres no ventilador. E aí, como o Cunha era muito turrão, falou, então vocês podem jogar o que vocês tiverem, porque eu vou manter. E aí ele falou, até o dia 15 de novembro não vai acontecer porque eu dei minha palavra. E realmente não aconteceu. E o PSDB não jogou nenhum podre do Cunha. Até porque devia ter podres trocados, né? E podres trocados não dói. Então, ele acabou acolhendo dia 2 de dezembro, que foi um dia histórico. E foi isso. Essa é a história. Desculpa me alongar um pouco. Não, tudo bem. Foi até para mim assim uma novidade tremenda, porque muitas coisas aqui... as pessoas agora vão saber realmente o que aconteceu. Cara, por que motivo votar em Jair Bolsonaro para presidente? Você pode me dizer? Claro, nossa, com todo prazer. O Jair, é difícil até de explicar com palavras, porque o Jair, ele não é... Jair Bolsonaro não é só o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um estado de espírito. Estar Jair Bolsonaro, ser Jair Bolsonaro, para muitas pessoas é um estado de espírito, é um estado de ânimo. É você estar naquele estado de querer combater a corrupção e mudar o seu país. Então, muitas pessoas acham que o Jair não é o mais adequado, não é o perfeito, não é... perfeição nem Jesus conseguiu de todo mundo. Assim, ele foi a pessoa perfeita e nem ele conseguiu agradar a todos. Então, não vai existir no nosso país uma pessoa que chegue preparada e perfeita para esse cargo. É muito difícil. Mas Jair é a pessoa que hoje representa o combate à corrupção, representa alguém que tem Deus no coração, é uma pessoa que tem a Deus no coração, ela vai fazer diferente. Tanto é que Haddad e Manuela Dávila, que antes se consideravam de uma religião X aí, que não é cristã, né, chegaram até a falar que são ateus, agora estão comungando, né, estão dizendo que são da família tradicional, que são casados, têm filhos, etc. Ou seja, essa mentira que hoje o PT está pregando para poder tentar pegar uma parcela da população, porque a nossa população é conservadora, na verdade o Jair já tem, ele é de verdade, ele é assim. Então, quando ele fala do filho dele, ele se emociona porque ele é assim, porque ele é apaixonado pela filha e porque ele adora os 5 filhos, ele é família. Quando ele brinca que um homem, para ser feliz, está feliz e quer ser mais feliz, tem que se casar, é de verdade, porque ele ama a esposa. Quando dizem que ele é machista, eu digo o seguinte, ele é uma das pessoas mais respeitosas que eu conheço com a mulher. Ele tem um respeito com a mulher, de chegar, assim, a gente sabe que no meio dos homens, ele tem uma tratativa, quando chega uma mulher, ele já muda, e isso não é machismo, isso é respeito à mulher. Eu, por exemplo, sempre me senti muitíssimo respeitada. Ele é uma pessoa que aceita as diferenças, ele aceita, tanto aceita que ele aceitou a facada
E em nenhum momento a gente viu o Jair Bolsonaro gritando de ódio porque ele recebeu uma facada. A única coisa que ele fez, na primeira fala dele, logo depois, foi: agradeço a Deus por ter mantido minha vida, agradeço aos médicos, agradeço às pessoas que me socorreram. Em nenhum momento ele fez menção de ódio ao cara que atacou ele. Esse é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é essa pessoa. A pessoa que ele é duro, sim, ele é firme, sim, ele é curto e grosso, sim. Agora, quem estiver procurando um namorado, procura um namorado. Quem estiver precisando de um presidente, é ele. É uma pessoa que vai trazer ordem e progresso. Uma pessoa para ser presidente do Brasil hoje, como está o Brasil destruído, aliás, é até interessante, porque o Haddad falou: eu vou reconstruir o Brasil. Bom, pelo menos ele admite que eles destruíram, né? Você vai reconstruir algo que não está destruído, não existe. Então, assim, alguém para reconstruir o nosso país do zero, da formação de bases e valores, dos princípios da nossa população, dessa geração dos últimos 20 anos que foi quebrada, que foi acabada, que está sendo educada na base do funk, e não que eu tenha nada contra a música, mas sim as letras, essa geração nossa que a gente perdeu, a gente precisa reconstruir. A gente precisa dar base para essas pessoas. A gente precisa voltar a ensinar a pescar e não dar o peixe pronto. Então, são tantas coisas que precisam ser feitas no nosso país, que não é um cara que fala bonitinho, como o Alckmin, que sempre fala tudo muito bonitinho, mas é um chuchu, né, um picolé de chuchu que fica em cima do muro, e nem é um cara como o Haddad, que vai ser marionete de um prisioneiro e formador de quadrilha e um dos maiores ladrões que a gente teve no país. A gente precisa de uma pessoa íntegra. Uma pessoa que, se precisar falar para outra pessoa: não quero, não estou afim. Esse é Jair Bolsonaro, que vai chegar para uma pessoa e vai responder curto e grosso o que tiver que falar. Então, se você, eleitor, aqui no Brasil, está achando que você está procurando uma pessoa maleável e tal, essa pessoa maleável, ela vai ser maleável em tudo. Ela vai ser maleável até em roubar. Não, o Jair não é maleável, o Jair é o que é. Ele está pronto, está formado. E ele é o que é. Ou goste dele assim, ame-o ou deixe-o. E é o Brasil. Ame-o ou deixe-o. Eu sei que muita gente está aí, deixou, né? E eu sei que muita gente que está fora, sabe por quê? Porque cansou. Porque cansa de ver o Brasil nessa lixeira que está. Cansa de ver o Brasil sendo roubado do jeito que está. Então, a pessoa que está, principalmente o seu ouvinte, eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando assim: eu saí porque eu não aguentava mais, não tinha oportunidade, não tinha emprego, ou eu tinha dinheiro, mas não tinha como investir, ou eu tinha como investir, mas tinha que pagar propina. Cansa, isso cansa. E para essas pessoas que estão fora do Brasil, eu digo: é Jair Bolsonaro que vai dar um jeito para você um dia poder voltar para sua pátria. Porque eu tenho certeza absoluta, as pessoas podem estar ganhando dinheiro fora do Brasil, mas sente saudade. Sem saudade daquela coisa brasileira de tocar, né? O brasileiro que toca. Ele falou assim: eu estou fazendo meio longe, deixa eu fazer mais a brasileira. E chegou mais perto. A gente sente falta, eu tenho certeza, porque eu morei fora, eu sei o que vocês sentem. Eu morei fora e quando chega no final de um ano, você está sentindo falta daquela coisa de dar oi e abraçar, né? Fazer um abraço apertado, ao invés de dar oi só de longe, né? E eu acho que o brasileiro que está fora tem isso, acho que ele sente falta disso, sabe? Então, para essas pessoas, principalmente que moram fora do Brasil, eu digo: vocês deixaram o Brasil porque o Brasil estava acabado. Com o Jair Bolsonaro, você vai ter a oportunidade de voltar para cá e sentir orgulho do seu país de verdade. Com certeza. Espero a gente poder voltar um dia de novo. Cara, o que você gostaria de dizer ao povo brasileiro que está esperançoso por um país melhor? Eu acho que é um pouco disso tudo que eu falei, né? Primeiro, votar certo, votar Jair, não tem outra opção. Quando era primeiro turno, a gente tinha outras opções, às vezes a gente tinha que discutir plano de governo, tinha que discutir. Agora não. Agora é muito simples. Ou é polícia ou é ladrão. Você escolhe polícia ou ladrão. Acabou. Se você prefere o ladrão, você vota no Haddad. Porque você vai estar sendo presidido por um ladrão. Porque o presidente não vai ser o Haddad. Aí você fala: mas o Haddad é ladrão? Bom, ele está respondendo processo por formação de quadrilha, improbidade administrativa, etc. Ou seja, improbidade administrativa, o cara normalmente é ladrão, né? Ele está respondendo por ter recebido dinheiro de Caixa 2. Mas, tirando o Haddad, aquela carinha de bom moço dele, o brasileiro vai estar sendo presidido por um presidiário. Porque vão dar indulto para ele, ele vai subir a rampa de 1º de janeiro, né? E é isso que vai acontecer se o Haddad ganhar. Então, se você achar que é isso que o Brasil merece, vota Haddad. Se você achar
que o Brasil merece alguém que pode até não ser perfeito para você, mas que pode haver uma esperança, e que esse cara está do lado dos mocinhos e não dos bandidos. Se você quer o mocinho, se você quer a polícia do seu lado, o Jair Bolsonaro é o único que fala em fortalecer a Polícia Federal. Ninguém fala isso. E se falar, vai falar só da boca para fora, que na hora de fortalecer mesmo, não vai fazer. Então, quando a gente vê uma polícia inteira votando em um nome só, que é Jair Bolsonaro, a gente percebe que a gente está no lugar certo e que eu escolhi muito bem. Então, eu digo para vocês, vocês estão esperando o Brasil melhor? Pode confiar, ó, Bolsonaro. Muito obrigado, Carla, pelo seu tempo aqui com a gente aqui, e nos dar essa grande informação que a gente teve aqui de várias coisas a seu respeito e de tudo que aconteceu contigo. Muito obrigado em nome da TV CNB. Tá? E uma pergunta, você tem uma última palavra que você quer dar às pessoas que estão ouvindo aqui agora, que estão nos ouvindo? Eu tenho sim. Digo para vocês o seguinte, vocês escolheram muito bem que foi o Trump, ainda bem que não entrou a Hillary, que Deus me livre dela, e vocês estão vendo que tem gente que compara o Trump com o Bolsonaro. Eu acho que existem algumas semelhanças sim, e várias diferenças, mas eu acho que vocês que estão aí estão percebendo o quanto os Estados Unidos está avançando em algumas coisas. Eu acho que aqui a gente vai conseguir avançar muito mais, porque quando você tem uma casa muito mais devastada, a hora que você dá uma reformadinha de leve, já sente uma diferença. Nos Estados Unidos, como anda tudo muito bem, né, as coisas normalmente andam bem, você trocar de presidente, você não sente tanto, não é tão traumática a mudança, né? Você trocar um democrata por um republicano, como as coisas estão indo bem, de repente você não sente tanto. Aqui no Brasil a gente vai sentir muito, porque está tudo muito ruim. Então, assim, eu espero de verdade que a gente possa fazer mais comércio com os Estados Unidos, que a gente possa se aproximar, que a gente possa transformar o brasileiro num cidadão que saiba falar bem inglês para receber vocês bem aqui, entendeu? Que a gente possa aumentar o nosso turismo, que vocês possam ser muito bem-vindos aqui. Espero de verdade que o nosso dólar melhore para poder visitar vocês. E obrigada. E, assim, a gente está passando muito perrengue aqui, muito perrengue. Então, vocês que conhecem brasileiros aqui, por favor, nos ajudem, sabe? Não deixa ninguém ficar na dúvida, não. A gente tem que se posicionar. Agora, 2019, é a janela para o ou vai ou racha. E eu tenho certeza que o Brasil vai. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Obrigada. Gente, como eu tinha falado a vocês, a TV CNB teve o prazer de poder estar aqui com Carla Zambelli, a deputada federal uma das mais votadas aqui no estado de São Paulo. Gente, muito agradecido, e voltamos ao estúdio em Orlando.